Aliás, hoje eu quero abençoar o Eduardo Costa, o cantor. Ele fez uma mensagem esses dias, vocês devem ter visto, alguns de vocês, falando: eu não sou aquele de 5 anos atrás e nunca mais serei. Quando falei isso, vai escutando. Eu estou arrependido. Você está abençoado, filho. Abençoado e perdoado por Deus. Eu não sou nada, mas Deus te perdoa. O cantor sertanejo Eduardo Costa voltou aos holofotes não apenas por sua música, mas por um episódio incomum que tem despertado curiosidade e especulação entre fãs e internautas. Conhecido por seu estilo polêmico e postura contundente, nas redes sociais, Eduardo revelou publicamente que vem enfrentando uma severa queda de cabelo, algo que, segundo ele, tem causas múltiplas e complexas. Em seu desabafo, o artista listou fatores como o uso constante de anabolizantes, o estresse acumulado durante os anos de pandemia e até mesmo reações à vacina contra a Covid-19 como possíveis responsáveis pelo enfraquecimento de seus fios. Ele chegou a tentar um implante capilar, mas, segundo relatos próprios, os resultados não foram os esperados. No entanto, nas redes sociais, a narrativa ganhou contornos ainda mais misteriosos. Muitos internautas passaram a associar a calvície repentina de Eduardo Costa a uma suposta maldição lançada pelo apóstolo Valdemiro Santiago. História remonta ao início da crise sanitária provocada pelo coronavírus em 2020. Naquele período crítico, Eduardo Costa se envolveu em uma grande controvérsia ao utilizar seu perfil no Instagram para atacar líderes religiosos que, segundo ele, estariam explorando a fé dos fiéis com promessas falsas de cura. Com um tom ácido e debochado, ele escreveu: "Vocês não curam tudo? Espanta aí o coronavírus, pastor-sada, bando de mentirosos." A fala, embora aplaudida por alguns, foi recebida como ofensiva e desrespeitosa por boa parte da comunidade evangélica. A resposta veio rápida e intensa. Diversos pastores se pronunciaram, mas um dos mais contundentes foi Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, que usou um de seus cultos para rebater as críticas com palavras duras. Em seu pronunciamento, Valdemiro chegou a dizer: "Oro pela cura dos que creem. Na sua vida, a praga vai continuar." As palavras do apóstolo foram interpretadas por muitos como uma espécie de profecia ou maldição. O clima de tensão aumentou quando ele passou a se referir a Eduardo Costa como cachaceiro endemoniado, aprofundando o atrito entre ambos. O episódio teve enorme repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões e acirrando ainda mais o debate entre fé e crítica pública. A partir de então, os dois deixaram de se falar e um silêncio prolongado tomou conta da relação, reforçando a impressão de que o conflito havia chegado a um ponto irreversível. Com o passar do tempo, e à medida que os sinais de calvície de Eduardo Costa se tornavam mais evidentes, as teorias sobre uma possível maldição ganharam força entre os internautas. Memes circularam amplamente, sempre recuperando as palavras do apóstolo e relacionando-as ao novo visual do cantor. Embora a queda capilar tenha explicações clínicas e fisiológicas, o imaginário popular insistiu em interpretar os fatos sob uma lente espiritual, atribuindo o ocorrido a uma punição divina provocada pelas ofensas proferidas anos antes. Diante da comoção, Eduardo Costa decidiu romper o silêncio e divulgou um vídeo em suas redes sociais, reconhecendo os erros do passado. Em um tom visivelmente mais calmo e introspectivo, ele afirmou que já não é a mesma pessoa de 5 anos atrás e que muitas coisas mudaram em sua forma de ver o mundo. O gesto foi interpretado como um pedido de perdão público, um movimento de humildade e arrependimento que comoveu seus seguidores.
foi o suficiente para que o próprio Valdemiro Santiago também mudasse seu posicionamento. Em um culto recente, o apóstolo declarou: "Hoje eu quero abençoar o Eduardo Costa, o cantor. Você está abençoado, filho, e perdoado por Deus." Cena foi amplamente compartilhada e celebrada como um marco de reconciliação e maturidade espiritual. Para muitos, representou um verdadeiro exemplo de perdão cristão e restauração de laços antes rompidos. Os membros da Igreja Mundial do Poder de Deus e os fãs do cantor acolheram a declaração com entusiasmo, enxergando na atitude do apóstolo um gesto de sabedoria e abertura ao diálogo. Eduardo Costa, por sua vez, parece ter encontrado um novo equilíbrio, tanto em sua vida pessoal quanto espiritual, assumindo um discurso mais sereno e menos beligerante. Embora as piadas sobre sua calvície ainda circulem, o foco passou a ser outro. Agora, a narrativa dominante gira em torno da capacidade de transformar conflitos em aprendizado, de reconhecer erros e buscar reconciliação, mesmo diante de ofensas graves e acusações públicas. A história de Eduardo Costa e Valdemiro Santiago, que começou como um embate violento e repleto de ressentimentos, termina como um testemunho vivo de que o perdão ainda tem espaço no cenário contemporâneo, seja ele religioso ou artístico. Mais do que uma questão de queda de cabelo, o que se viu foi uma verdadeira jornada de queda e elevação espiritual. E se houve ou não uma maldição, isso pouco importa diante da possibilidade real de recomeçar. Afinal, como ensina a própria fé cristã, a graça não está em nunca cair, mas em saber levantar com dignidade e humildade. Ô Dudu, você é amigo do Eduardo Costa? Fala para ele que eu mandei fala assim, ó, o apóstolo mandou é porque a imprensa fica querendo semear entre Eduardo Costa e Valdemiro. Fala assim, o apóstolo mandou dizer que ele ama e mandei um grande abraço para ele e para ele me chamar para andar num cavalo daquele dele, tá? De raça. E mandei uma bênção especial para ele, tá bom? O Eduardo Costa, tá? Então, mesma gravadora, fala para ele que isso aí é contenda, porque ele cometeu um deslize na época da Covid. Pastorzada, não sei o quê. Mas ele já está perdoado, abençoado. Fala assim, o apóstolo é caipira que nem nós. É igual nós mesmo. E mandou um beijo no seu coração e dizer que lhe ama. Tá bom, Eduardo? Tá?